Agora a gente vai... É verdade, você pode passar. Ah, é verdade. A gente vai passar para o Thiago Knop. Thiago é especialista em criminologia, direito e processo penal pela UCAM, Universidade de Cândido Mendes, autor do livro Os Adultos de Cannabis, o que você precisa saber sobre a lei de drogas. É membro da Comissão do Direito do Setor da Cannabis Medicinal aqui na OAB. Concluiu em 2021 o curso Perspectivas e Dilemas da Regulamentação da Cannabis no Brasil e no Mundo, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Nos anos de 2012 a 2015, participou do projeto Reflexões para a Redução da População Carcerária no Rio de Janeiro, executado pelo Instituto Defensores de Direitos Humanos, em parceria com a Open Society Foundations, com o objetivo de oferecer assistência jurídica gratuita para presos provisórios acusados de praticar crime de tráfico de drogas. Você, Thiago. Obrigado, doutora Jéssica. Vocês me ouvem bem? Sim, mas... Melhorou? Melhorou. Mais perto? É do YouTube, né? Fica baixinho lá. Doutora Jéssica, obrigado. Eu quero dar boa tarde a todos e todas que nos assistem. Quero cumprimentar a mesa, a primeira mesa formada em sua maioria por mulheres, a pessoa da presidente doutora Vilma. Também quero cumprimentar os professores que nos assistem, meus professores, a professora Márcia Diniz, o professor Luciano Góes, excelente palestra na parte da manhã, os colegas membros da comissão, o doutor Atislau, a doutora Renata, os advogados, é um grande prazer estar aqui na nossa casa, podendo falar sobre esse tema até então tratado com certo preconceito. Hoje podemos aqui falar de cannabis, como podemos falar de maconha, podemos falar de proibição, legalização, regulamentação, reparação histórica, sem temor de alguma represália. Então, muito obrigado pelo convite. O doutor Vladimir Savoia não está mais aqui, mas queria agradecer a ele pela oportunidade. E por último, mas não menos importante, cumprimentar minha noiva Luana, que me assiste ali na segunda fileira. Meu pai também, doutor Marcos Knop. Boa tarde. E eu quero fazer um link com a exposição do professor Thiago, após um tour pelo globo, e trazer um pouco mais a questão para a nossa margem, e aqui eu parafraseio o professor Eugênio Raul Zaffaroni, e também dar um foco maior à questão do uso próprio, em especial compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz, algumas inquietações que me surgiram, a partir, não é possível falar de maconha, falar de cannabis no Brasil hoje sem nos lembrarmos do episódio mais recente, o julgamento no Supremo Tribunal Federal, e a enxurrada de informação, melhor, eu diria desinformação, a que fomos acometidos, né, pelas redes sociais, especialmente sobre o real alcance desse julgamento, né? Então, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, ele legalizou geral, ele se imiscuiu na regulamentação do tema, houve uma investida nas atribuições do Congresso Nacional, não houve. O Brasil inovou no cenário internacional quando proferiu essa decisão. É mais uma jabuticaba brasileira, ou não? Essa decisão é legítima, não é? Então são essas algumas reflexões, algumas inquietações que eu queria compartilhar com vocês. Eu escrevi um artigo de 70 páginas. Brincadeira, gente. Eu sei que o nosso tempo é curto. Então eu vou ler alguns trechos para vocês e espero que vocês gostem. Então, após 9 anos, finalmente o Supremo Tribunal Federal concluiu em 26 de junho de 2024 o julgamento sobre a sistemática da repercussão geral do já conhecido entre nós RE 635-659, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e que se discutiu à luz do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, a compatibilidade ou não do artigo 28 da nossa já conhecida Lei de Drogas com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada. Sem dúvida, é um dia histórico para o Brasil, especialmente para aqueles que anseiam por uma política criminal de drogas que reconheça o fracasso da violenta e genocida guerra às drogas e que adote um modelo de redução de danos para lidar com questão que mais tem a ver com saúde pública do que com polícia. A Suprema Corte Brasileira, conforme o entendimento da maioria de seus integrantes, foram 8 votos a 3, decidiu pela descriminalização do porte de cannabis para uso próprio. Portanto, não houve liberou geral, não houve
regulamentação por parte do Supremo Tribunal Federal, fixando tese de repercussão geral no sentido de que não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Como se vê, a descriminalização promovida pelo STF se restringiu ao entorpecente popularmente conhecido como maconha, insistindo na criminalização da produção, do comércio e do consumo das demais drogas arbitrariamente consideradas proibidas no território nacional e elencadas na portaria 344 da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A decisão prolatada pelo plenário do Supremo, portanto, não tem o condão de legalizar e posteriormente autorizar que se proceda a regulamentação. A Corte não se imiscui na regulamentação da produção, do comércio e do consumo da cannabis no Brasil. Pelo contrário, a substância segue proibida na lista E da portaria 344 de 98 da Anvisa, que enumera as plantas proscritas e que podem originar substâncias entorpecentes e ou psicotrópicas consideradas droga. Em verdade, a Suprema Corte, ao dar provimento ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, já não era sem tempo, descriminalizou a posse de cannabis quando destinada ao consumo pessoal, ou seja, afastou o caráter criminoso da conduta, livrando, pelo menos é o que se espera, de uma vez por todas, o usuário da persecução criminal levada a cabo pelas agências de criminalização secundária, que integram o sistema de justiça criminal, polícia, Ministério Público e magistratura. Subsiste, então, a natureza ilícita do comportamento daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo para uso próprio a substância cannabis, com repercussão, entretanto, apenas na esfera administrativa, cujas sanções, quais sejam advertência sobre os efeitos da substância e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, serão aplicadas pelo juiz. Aqui nós temos um problema, né? Já que se fala que, já que se afastou a criminalização da conduta da esfera criminal, se tratará apenas de ilícito administrativo, como é que a sanção será aplicada por um magistrado? Cristiano Marona, professor Cristiano Marona, que muito me honrou com o prefácio ao meu livro, que será lançado no dia 20 de setembro, aproveito para convidar a todos. Ele comenta exatamente sobre isso, é um problema que nós vamos ter, mais um problema que nós vamos ter, com relação às repercussões da decisão do Supremo. Em procedimento de natureza não penal, sem repercussão criminal para a conduta. Apesar disso, trata-se em boa hora de uma mudança na jurisprudência do STF, já que em fevereiro de 2007 havia decidido que com o advento da nova lei de drogas, até então a nova lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, não houve descriminalização do porte de drogas para uso próprio, mas mera despenalização, e aqui entendam, descarcerização. Por quê? Porque houve a exclusão para o tipo das penas privativas de liberdade. Então, uma guinada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aos alarmistas de plantão, e aí fazendo um link agora direto com a mesa, para não me fugir muito do tema, esclarecemos que a descriminalização pela via judicial não implica em devida invasão de competência do legislador, esse mesmo legislador omisso até então, né, que dias após a decisão do Supremo, finalmente agiu, com a proposta de emenda à Constituição número 45. Como demonstram exemplos que podem ser colhidos no direito comparado, as Supremas Cortes de Argentina, Colômbia, México e África do Sul declararam inconstitucional leis criminalizadoras do porte de drogas para uso pessoal. O professor Tiago há pouco mostrou para a gente e ilustrou como é que é o cenário global com relação à descriminalização, à legalização da cannabis no mundo. Na Espanha e na Alemanha, o judiciário estipulou critérios objetivos, baseados em quantidade de substâncias ilícitas. O judiciário independente é essencial para evitar a ditadura da maioria. Aqui eu estou citando o professor Cristiano Marona, em artigo publicado na Folha de São Paulo. Um judiciário independente é essencial para evitar a ditadura da maioria, em defesa da intangibilidade dos direitos fundamentais. Não é papel do Estado dizer a pessoas adultas e capazes o que pode ou não penetrar os seus corpos. Considerando a ausência de critério
O objetivo para as distinções, a distinção dos comportamentos de consumo daqueles que configuram o comércio, o impacto no aumento do espectro de criminalização por tráfico de drogas, responsável no Brasil, vocês sabem, ao lado dos crimes patrimoniais pelo encarceramento em massa, a partir da edição da atual Lei de Drogas brasileira, a Suprema Corte não apenas descriminalizou a posse de cannabis para consumo pessoal, como também pré-estabeleceu uma quantidade para diferenciar as condutas do usuário e do traficante. Isso porque, para além de prender demais, a não tão nova Lei 11.343 de 2006 amplia os horizontes de punitividade, potencializando a criminalização secundária executada pela polícia, Ministério Público e magistratura, na medida em que estabelece vetores que colocam atrás das grades majoritariamente a juventude preta, pobre e favelada. Uma ousadia falar de seletividade do sistema penal na presença do professor Luciano Góes. Nesse sentido, o tribunal definiu, fixando tese de repercussão geral, que nos termos do parágrafo 2º do artigo 28, será presumido o usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis ou 6 plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Será? Trata-se, entre mentes, de presunção relativa para identificação enquanto usuário daquele surpreendido portando até 40 gramas de cannabis, uma vez que não foi proibida, insisto, não foi proibida a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido, quando presentes elementos indicativos do intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular, contendo contatos de usuários ou traficantes. Nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários, cabendo ao juiz, durante a audiência de custódia, avaliar tais razões. Como eu havia comentado na introdução da minha apresentação, em reação ao Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição, número 45 de 2023, que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas ilícitas, incluindo a cannabis. A comissão será composta por 34 membros titulares e um número igual de suplentes, indicados pelos partidos. O colegiado terá de tratar do mérito da chamada PEC antidrogas, que já foi aprovada no Senado e teve sua admissibilidade avalizada pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara. A PEC é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e prevê que a Justiça fará a distinção entre traficante e usuário pelas circunstâncias fáticas do caso concreto. No caso dos usuários, ainda de acordo com o texto, serão aplicadas penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência. Se for aprovada a proposta, a criminalização do usuário estará expressa na Constituição, que se sobrepõe à Lei de Drogas, da qual tratou o STF, ao ter descriminalizado o porte da cannabis por usuários. Essa foi uma notícia publicada no site da Conjur, logo após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Encaminhando para o final, deu certinho, falta 1 minuto, que já me alertaram aqui. Obrigado. Eu vou deixar para vocês uma reflexão. Milhares de páginas já foram escritas, assim como muito já se debateu em congressos e seminários no Brasil e no exterior sobre a política criminal de guerra às drogas, encabeçada pelos Estados Unidos da América nos anos de 1970, durante o governo de Richard Nixon, e prevista em convenções da ONU, que serve de paradigma para a elaboração de diplomas normativos internos, a exemplo da nossa Lei de Drogas. A perspectiva jurídica é notória sua inconstitucionalidade, uma vez que criminaliza determinadas drogas tornadas ilícitas por opção político-criminal, enquanto outras, como o álcool e o tabaco, por exemplo, comprovadamente mais danosas à saúde, têm seu uso e comércio devidamente regulamentados, ferindo a isonomia. Por outro lado, o estado de coisas inconstitucional em que se encontra o sistema penitenciário brasileiro torna evidente que o proibicionismo serve de sinistro dispositivo de controle da massa excedente e à margem do mercado de trabalho formal e da sociedade de consumo. Uma política criminal bélica, professor Luciano Góes, destinada não às substâncias cujos males a saúde pública enuncia proteger, mas sim a eliminação do inimigo interno, isto é, uma construção abstrata para legitimar e naturalizar o extermínio cotidiano da juventude preta e pobre, pertencente aos estratos sociais mais vulneráveis. Em vista disso, diante do retumbante fracasso
da proibição, a pergunta que não quer calar é a seguinte: afinal, a quem interessa a guerra aos pobres, digo, as drogas? Obrigado.